Eu sou Doris Couto, museóloga de formação, doutoranda em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente diretora do Museu Júlio de Castilhos, localizado em Porto Alegre, no sul do Brasil. O estudo de caso que eu apresento neste evento está vinculado ao uso de obra de arte nos museus de história, e especificamente o uso da obra Prisão de Tiradentes, de Antônio Parreiras, pelo próprio Museu Júlio de Castilhos. É preciso contextualizar rapidamente sobre o artista. Então, Parreiras é um pintor nascido em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que frequenta a Academia Imperial de Belas Artes em 1884, tem uma passagem muito rápida por ela. Em 1890 ele regressa na condição de professor, também de um modo muito rápido, porque ele se desentende com a direção já da Escola Nacional de Belas Artes, com o Brasil republicano neste período, e ele acaba se tornando um ferrenho crítico da prática e dos estudos de artes no Brasil a partir da Escola Nacional, então. E cria no seu estado, Rio de Janeiro, uma situação bem complicada para o contexto da sua produção artística, fato este que o conduz a mudar-se em 1891 para a capital paulista, cidade de São Paulo, onde ele cria um ateliê livre e passa já em 1893 a realizar exposições individuais, uma segunda exposição com muito êxito em 1895, onde ele comercializa 20 obras, onde ele tem um público visitante de 3.794 pessoas e obtém 4 encomendas de pintura de paisagem vinculadas às fazendas de café, caindo nas graças da elite cafeeira paulista e deflagrando assim um mercado de arte para si, que vai se consolidar efetivamente em 1905, já na pintura histórica, quando o governo do estado do Amazonas, no momento em que ele realiza uma grande exposição no Teatro da Paz em Belém, encomenda obras para a decoração do Palácio Governamental. A partir desse cenário, Parreiras muda-se para Paris, onde institui o seu ateliê, voltando ao Brasil a cada 2 anos para proceder às entregas das obras então encomendadas por governantes. É neste contexto que a tela Prisão de Tiradentes é trazida para o Brasil, não ainda como uma encomenda, mas para ofertar ao governo do Rio Grande do Sul, que havia encomendado outras 2 obras. E ele então apresenta a tela ao governador, ao presidente na época, Borges de Medeiros, um republicano fervoroso, e o movimento republicano vai buscar no personagem retratado nessa tela, Joaquim Xavier, o Tiradentes, o personagem, o mártir e o grande herói da proclamação da República, embora Tiradentes tenha sido delatado, preso, enforcado e esquartejado em 1792. Então, 100 anos praticamente se passaram até que ele fosse alçado à condição de herói. E isso se dá porque dentre os republicanos não havia um personagem capaz de encarnar esta perspectiva de mártir, de herói, e com isso sensibilizar a população, que havia ficado totalmente de fora do processo da proclamação da República. Havia, então, entre os republicanos, o receio de que o povo se voltasse contra a República recém-proclamada, que se articulasse com Dom Pedro II para uma retomada da monarquia. Um outro aspecto que é importante analisarmos e considerarmos é o estudo e a obra final. Nós temos à nossa esquerda, então, o estudo produzido por Parreiras em 1910, já em Paris, e a obra final em 1914, com características bastante distintas.
a obra resulta de um amadurecimento bastante significativo a partir do estudo. O estudo ele tem pequena dimensão, então é importante isso também, né? Produzir a riqueza de detalhes, o próprio suporte. O estudo é feito é uma pintura sobre madeira, a obra final é óleo sobre tela, então o comportamento desses materiais ele se dá de forma diferente e isso acaba também impactando bastante no resultado final, que mostra um ambiente muito mais sofisticado, mudança no posicionamento dos móveis, enfim, uma cena muito mais dramática na tela final, realmente reforçando essa ideia de resistência de Tiradentes à sua prisão. Isso se denota pela cadeira derrubada, pela ideia de que ele fora efetivamente surpreendido pela presença dos soldados e do oficial. A questão da semelhança, né, da semelhança não, do mesmo uniforme do oficial que executa a prisão e dele próprio. Isso se percebe pelas botas, pela camisa, pelo próprio peitilho. A túnica está sobre um móvel aos pés da cama, e há uma diferença bem significativa na composição do ambiente em si. Então esses são elementos de composição da obra que é interessante. Obviamente que se sabe que entre a primeira ideia e a obra final há diferenças significativas, mas neste caso as diferenças são muito interessantes. Inclusive a própria arquitetura, se vê uma mudança radical no formato de porta, por exemplo, elementos que não compunham a primeira cena, como o jarro e a bacia de louça ao lado da porta, que estão na segunda cena. Então é um conjunto de elementos que a gente precisa considerar na análise completa dessa tela, e esses elementos eles acabam sendo utilizados no processo discursivo. Tem ainda um elemento bem importante sobre essa tela que escapou a estudos anteriores, que é o fato de Tiradentes estar licenciado das suas funções do exército, segundo a documentação dos autos da devassa, e portanto ele não poderia ter sido retratado se estivéssemos falando de uma pintura realista utilizando esse fardamento, essa indumentária militar. Então, esse é um elemento que Peter Burker vai nos alertar sobre os riscos que corremos quando tomamos uma pintura por uma realidade absoluta. Então, não fosse a análise documental que complementa o olhar para essa pintura, e isto muitas vezes aconteceu nas mediações desta obra no Museu Júlio de Castilhos, em que ela era simplesmente comentada a partir do que se via, sem um complemento, sem um estudo. Por exemplo, o museu não sabia da existência, não há nenhuma referência, por exemplo, ao estudo inicial da obra, feito pelo artista em 1910. Outro aspecto muito importante é o fato do lugar onde esta obra esteve exposta. Ela passou por várias exposições no museu, mas a partir de 2012, quando ela volta de restauro, ela é instalada fechando uma janela na subida de uma escada, no vão de uma escada. Então é um local inadequado para a apresentação de uma obra que requer análise, que requer um tempo de fruição maior, um olhar mais detalhado e um espaço mais confortável do que degraus e transeuntes passando entre o observador. Então, em 2019 eu chego no museu, em 2020 nós retiramos essa obra desse local, ela é conduzida à reserva técnica, e agora, por ocasião, neste ano 2023, do aniversário dos 120 anos do museu, ela retorna em um local de destaque, e com esta análise para além da iconografia, levando em conta elementos documentais, elementos da história da arte. Então é bem importante que não caiamos em tentação de fazer uma apresentação e uma interpretação de uma obra de arte somente a partir dos detalhes, dos elementos que compõem essa obra,
porque este é um risco bastante grande e perigoso. Por fim, é preciso que consideremos que papel efetivamente essas pinturas históricas desempenham ao longo dos séculos, fortalecendo ou mesmo apresentando ou ainda consolidando essas identidades nacionais, como é o caso da pintura em questão, mas poderíamos ter o mesmo papel em pinturas regionais ou pinturas intercontinentais até, como é o caso das batalhas, dos processos que envolvem as grandes guerras. Nós vamos ter autores como o Piano de Menezes, um historiador, professor historiador aqui do Brasil, que ele vai nos dizer que a leitura destas telas precisa ir além do aspecto imagético dos elementos iconográficos, porque na verdade o contexto de produção ele vai nos colocar em contato com um tempo que já não está mais disponível para nós que visualizamos aquela tela. Mas também esse mesmo contexto de produção, ele vai ter um papel importante no resultado final da obra, não é? Uma obra notadamente encomendada por um governo, muitas vezes os elementos que fazem a composição, eles são trocados, são alterados por demanda ou por exigência do contratante. O próprio Parreiras, em sua autobiografia, ele vai fazer esse tipo de narrativa. Numa das telas que ele produziu para o Rio Grande do Sul, ele subtrai a bandeira da obra, então tem uma série de elementos que estão diretamente vinculados ao processo de criação, mas também ao contexto de encomenda ou de liberdade de criação, de liberdade de produção e da intencionalidade, além, evidentemente, deste olhar mais criativo do artista. O Parreiras pinta essa tela num tempo muito distante do acontecimento. E embora nós tenhamos uma farta documentação, existe acerca deste episódio da Inconfidência Mineira, da prisão de Tiradentes e dos outros inconfidentes, uma farta documentação em volumes adensados que se chama Autos da Devassa, em que todo esse processo ele esmiuçado e detalhado no procedimento da própria prisão, em como são conduzidos os outros presos, também militares, mas oficiais de patentes mais elevada, que é a de Tiradentes e etc. Então, essa aproximação com o contexto em que a pintura é criada e com a intenção com que ela é levada a cabo é fundamental na sua interpretação. Isto faz com que nós tenhamos alguns elementos que vão para além do processo histórico, da ciência histórica, a necessidade de olharmos também com outros olhares da antropologia, da sociologia, a própria obra de arte a partir dos elementos da história da arte vão ganhar elementos discursivos que a tornarão muito mais potente. Então é neste contexto que se dá o meu estudo de doutoramento, que ainda está em fase inicial,